Olá, meus irmãos, passando esse domingo, dia 27 de agosto, primeira semana do Saltério, então 21º domingo do Tempo Comum, para meditarmos o Santo Evangelho. O Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, lá no seu capítulo 16, versículo do 13 ao 20. Chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou a seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Depois ordenou a seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Pessoal, o evangelho de hoje é de fato maravilhoso. Nós temos nesse 21º domingo do Tempo Comum, primeira leitura de Isaías, capítulo 22, 19 a 23, segunda leitura, São Paulo apóstolo aos Romanos, capítulo 11, versículo 33 ao 36. Então a passagem de Isaías trata de como de um conhecimento palaciano, né? Sóbida, estrangeiro, chegou a ocupar um cargo elevado na corte de Ezequias. Porém, o profeta não vê com bons olhos que a função de mestre do palácio seja exercida por um estrangeiro. Por isso, apoia a sua substituição por um israelita. O substituto, Eliaquim, será como um prego, firme no princípio, mas que perde sua firmeza depois. Sabe-se que, sob sua gestão, colocou na dependência dele familiares e herdeiros, e por causa do peso desses dependentes, mais tarde cairia e perderia todos os seus bens. Bom, com relação à carta aos Romanos, é de fato um hino de louvor e de exaltação da sabedoria misteriosa e divina. Então a revelação é esse abismo de graça que as pessoas pressentem, né? Mas não conseguem medir nem sondar. Então, mistério do amor de Deus, mistério da grande sabedoria divina. O mistério é sempre maior do que a capacidade e os projetos humanos, mistério que deve ser acolhido com simplicidade de coração. O hino de louvor nos ensina que as ações de Deus, por mais desconcertantes que às vezes possam parecer, sempre merece nosso louvor. O relato da confissão do apóstolo São Pedro nos situa em um momento importante na vida de Jesus. Depois de um primeiro entusiasmo e sucesso, a missão de Jesus enfrenta então o abandono de alguns e certos fracassos na missão. Então é nesse contexto que Jesus se dirige aos seus e indaga sobre a sua própria identidade. No tempo de Jesus, a opinião de um sobre a outra pessoa era muito importante. As perguntas de Jesus têm como função reafirmar sua missão e confirmar os discípulos, então, no seu seguimento. A narrativa de São Mateus é também uma resposta à comunidade cristã que precisa reforçar sua união em torno da pessoa de Pedro, da sua liderança. Pedro, em nome dos discípulos, reconhece que Jesus é o Messias, o Filho de Deus,
títulos que resumem a fé da comunidade de São Mateus, mas sobretudo o primado de Pedro. A resposta do apóstolo São Pedro, Jesus o declara feliz. Não por seus méritos, mas porque Deus lhe revelou esse mistério e revelará ao longo da história, como primeiro Papa, todos os demais Papas, tudo aquilo que for dogma de fé. Na sequência, confia-lhe a missão de ser rocha sobre a qual a Igreja será alicerçada, o primado petrino. A mudança de nome indica a sua missão, ser rocha firme para que a Igreja se sustente nas dificuldades. A entrega das chaves equivale ao dom de maior de poder, em nome de Jesus, de perdoar pecados. Ligar e desligar significava o poder de interpretar a lei de Moisés com autoridade. Assim, Pedro, líder da comunidade, recebe a autoridade para interpretar a lei segundo as palavras de Jesus e adaptá-las às novas necessidades e situações, principalmente da igreja nascente e depois a sua liderança até os dias de hoje. Hoje o nosso Papa é o Papa Francisco, que detém essas chaves e a liderança da Santa Igreja. Então, para refletir no dia de hoje, fidelidade, gratidão, profissão de fé, podem resumir as leituras de hoje. Que resposta podemos dar à pergunta de Jesus? Quem sou eu para você? Quem é Jesus para mim? Ora, então, está aí a pergunta a ser feita e mediante essa pergunta, a nossa mudança de vida. Deus abençoe você para cair cheios do Espírito Santo. Respondendo à pergunta, quem é nosso Senhor Jesus Cristo para mim? É a segunda pessoa da Santíssima Trindade? É meu Salvador? É Deus de Deus? É luz da luz? Deus de Deus verdadeiro? Consubstancial Pai? Que maravilha! Então Deus abençoe você para cair cheios do Espírito Santo. Possamos afirmar como salmista no Salmo 138. Senhor, eterna é a vossa bondade, não abandoneis a obra de vossas mãos. Grande abraço, muito obrigado, curta e compartilha.